two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago e hoje, infelizmente, eu não estou com a minha amiga Marisa. Hoje eu estou sozinho. Mas eu não posso deixar de dar os nossos recadinhos. Então, se você quiser mandar um Pix misterioso pra gente, mandar qualquer centavinho, aquele 1 centavo, aqueles 10 reais, aqueles 5 reais, não importa o valor, a gente aceita e ainda melhor se tiver uma mensagem para a gente ler aqui no nosso programa do Apenas um Podcast. Então não esquece, pro e-mail contatoapenazumpodcast@gmail.com. Repetindo, contatoapenazumpodcast@gmail.com. E você também pode estar nos ajudando divulgando os nossos episódios. Sim, a gente fez um episódio sobre o Luiz Garavito, que ficou um episódio muito bom. Vocês vão ver o puro suco do Thiago e Marisa, canarinho pistola. E a gente terminou aquele episódio muito bravo, muito puto da vida, porque é realmente revoltante. E vocês podem estar compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com o crush, com o namorado, com quem você quiser. Compartilha o nosso podcast, que vocês ajudam muito. Vocês também podem nos marcar nas redes sociais. A gente tenta repostar toda vez que marcam a gente. Alguma vez pode esquecer, pode cair numa caixa ali, a gente não vê, mas a gente sempre tenta conversar. Se você quer um caso, você pode chegar lá e falar, faz tal caso. A gente vive achando casos maravilhosos que vocês mandam pra gente. A gente fala, é um bom caso. Então, dá ideias também de futuros programas. Eu tenho uma novidade. Galera, pra quem não sabe, dia 31 é Halloween. E eu e a Marisa, a gente se propôs a fazer várias coisas em live, tanto contar histórias de Halloween, gravar sobre o Halloween, casos que aconteceram no Halloween. Então, dia 31 vai ter uma live, provavelmente a Marisa vai dar mais informações. Então, se você está ouvindo no dia 30 esse episódio, corre lá que amanhã vai ter uma pod live, vão lá, confiram, que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre casos de Halloween, a gente vai tentar fazer um jeito mais divertido para vocês. Vamos falar casos que aconteceram no Halloween. Vamos contar história misteriosa de ouvinte, porque a gente tem essas histórias. Eu vou ir atrás dos ouvintes que mandaram pra gente contar em histórias. Então, se você quiser mandar a sua história, você ouviu hoje, dia 30, manda lá pra gente na DM do nosso Instagram, tá? Muito obrigado e vamos deixar de enrolação, vamos para o caso de hoje. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Bom, vocês já devem ter visto no título, hoje eu vou falar sobre notícias populares. Decidi fazer isso porque eu sei com certeza absoluta que a Marisa odiaria falar sobre notícias populares, porque ela acha esse jornal completamente sem noção. E ele é um jornal sensacionalista sem noção. Então vamos dar um pouco de histórico do que é o jornal Notícias Populares. Como o próprio nome dizia, ele era mais popular. Ele ficou em circulação de 15 de outubro de 1973 até 20 de janeiro de 2001. Então ele durou por vários anos, ele durou por quase 40 anos, que é bastante coisa para um jornal. Dá para dizer que ele foi bem sucedido. E acontece que o jornal Notícias Populares, ele meio que se especializou naquelas notícias meio absurdas, sabe? Sabe quando tem o MIB, o Homens de Preto? O personagem principal, ele vai lá e pega
só os jornais mais absurdos, assim, que falam só tem aquelas matérias mais absurdas de todos. Era basicamente jornal de notícias populares. Só as notícias mais absurdas, erradas. Olha, ele data muito bem da época, sabe? Então, ele foi um jornal muito, muito popular. Desculpa o trocadilho, mas realmente o jornal Notícias Populares foi muito popular. Mas é que assim, esse estilo de escrita mais sensacionalista e etc. acabava atraindo o público que comprava muito jornal. E aí o jornal acabava conseguindo se manter e dando certo. Ele deu tão certo porque ele foi criado pelo Jean Mellet, que era um imigrante judeu da Romênia. E ele deu tão certo que ele foi vendido para o Grupo Folha. E o Grupo Folha mantinha esse jornal. Só que aí acontece que, por uma questão de que os jornais vão se tornando menos impopulares e os jornais da tarde, esses jornais de manhã da televisão, vão se tornando mais populares, como o principal programa que, digamos, foi a pá de cal no Notícias Populares, foi um programa chamado Aqui Agora e o Cidade Alerta, que usavam do mesmo jeito, o mesmo estilão do jornal, e aí acabava reduzindo o interesse do público. E sabe como é? Às vezes as pessoas preferem uma mídia mais rápida, mais dinâmica, e não é todo mundo que é habituado a ler. A gente sabe que no Brasil não são tantas pessoas que têm o costume da leitura. E aí esses programas televisivos como Aqui Agora e o Cidade Alerta acabaram minando o público que o Notícias Populares tinha. E aí a Folha ela decide acabar com o jornal Notícias Populares. Então a gente já deu um breve panorama e etc. Só que também a gente tem que falar que esse jornal era notabilizado por fazer um tipo de jornalismo sensacionalista bem canastrão. Por exemplo, em 1968, basicamente 5 anos depois do jornal já ter sido criado, ele vai noticiar o desaparecimento do rei, o rei Roberto Carlos. E para quem não sabe, Roberto Carlos foi um dos maiores músicos da sua época. Tem toda uma questão de estilo musical. Agora ele meio que se notabilizou por músicas no fim de ano, sabe? Show do ano de Roberto Carlos e etc. Mas antigamente ele tinha um estilo de música que era mais o iê, alguma coisa meio o splish splash, sabe? Para quem ouve Roberto Carlos sabe do que eu tô falando. Eu vou confessar que eu ouço Roberto Carlos algumas músicas porque eu tenho uma grande lembrança da minha avó, sabe? Roberto Carlos meio que me lembra minha avó, minha falecida avó, então eu tenho meio que uma coisa afetiva. Então, às vezes, quando eu tô com saudade, eu ouço. Então, eu conheço até bastante da discografia dele. Lá em 68, Notícias Populares, ele colocou que o Roberto Carlos tinha desaparecido. Mas o que aconteceu? O jornal ele havia recebido informação de um repórter da Rede Record que eles não conseguiam entrar em contato com o cantor, mas ele estava em Nova York. Então não era a coisa mais fácil do mundo entrar em contato. E de fato que a redação do Notícias Populares usou como pretexto para lançar uma matéria em letras garrafais dizendo: desapareceu o Roberto Carlos. A manchete do jornal fez o jornal vender quase cerca de 20 mil exemplares a mais do que eles estavam habituados a vender. No dia seguinte, o Notícias Populares voltou e aproveitou o mesmo que eles fazem várias vezes. Vocês vão ver isso em 68, e o caso que eu vou contar do Bebê Diabo é muitos anos depois, mas eles usam da mesma tática. E no dia seguinte, basicamente, eles só lançam uma matéria: acharam Roberto Carlos. Então, basicamente, eles eram os trolls da internet antes de existirem os trolls da internet, porque é só absurdo, né? Outra notícia que é bizarra, eles falaram sobre uma gangue de palhaços. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de palhaço. Eu desde criança, basicamente a minha família, uma família por parte de pai, todo mundo meio que tem medo de pessoas fantasiadas. Quase todos
os meus primos têm medo e eu não fugi disso, eu tenho medo de palhaço. Agora eu vou confessar que eu sinto um leve desconforto, mas eu não tenho muito medo. E vocês, têm medo de palhaço? Comenta lá no que vocês acharam no podcast, diz pra mim se vocês têm ou não têm medo de palhaço. Eu confesso que eu sinto desconforto, eu não tenho medo, nem fobia e etc. E uma das controvérsias das notícias populares envolveu um boato sobre um bando de palhaços, basicamente, das notícias populares, dizendo que um suposto grupo de palhaços, eles atraíam crianças com balas e doces e depois colocavam numa Kombi branca e desapareciam em seguida. Então, basicamente, vocês devem imaginar que se hoje você chegar e falar, olha, tem um grupo pegando e desaparecendo com crianças, já vira um fuzuê, digamos assim, já vira uma loucura a matéria. Imagina quando você não tem tantos meios para afirmar que isso é verdade ou não, né? Sempre o que rola nesses populares é que eles lançam uma matéria, basicamente, no dia 20 de maio de 1995, ele publica a primeira manchete sobre a gangue de palhaços, e aí depois tem várias outras matérias sobre, dizendo, por exemplo, gangue de palhaço apavora São Paulo, banda de palhaços passou na minha rua, eu juro, vi o palhaço assassino. Então tem toda essa coisa aí do palhaço assassino, palhaço, sabe, serial killer. Porque o que acontecia com o jornal Notícias Populares? Eles faziam isso e as pessoas começavam... Tudo que acontecia na vida delas, elas associavam aquilo e as pessoas começavam a ligar para o jornal e falar que tinham visto palhaço, que tal pessoa tinha sido sequestrada pelo palhaço. E infelizmente isso aconteceu. Eles dizem que um sumiço de uma criança na cidade de Tiradentes seria associado à gangue do palhaço. Isso em 22 de maio de 95. Então, tipo, cara, 2 dias depois já tem gente falando que tem criança sumindo por causa disso. Então vocês devem imaginar o tipo de jornalismo que era feito, assim. Então tomem muito cuidado. Agora a gente já está vivendo numa era da desinformação, mas essa desinformação já existia há muito tempo. Mentira em jornal, essas coisas existiam há muito, muito tempo. Então tomem muito cuidado quando vocês verem uma matéria. Sempre tem que tomar cuidado, leiam a matéria, vê se faz sentido, porque hoje em dia tem muito clickbait, que é basicamente para a pessoa só ler a capa da matéria. E eu só não tô lendo as outras reportagens da matéria, porque é muito pequeno, e aí é um paywall da Folha, eu não vou pagar para ver as matérias, mas eram basicamente matérias bem genéricas, falando que um grupo de palhaços apareceu, sabe? Não tinha muitas informações, eles sempre deixavam muito vago, muita interpretação das pessoas. Então, hoje em dia seria interessante, porque tem muitas matérias que basicamente as pessoas só veem a capa, e aí tem essa questão também do paywall, que a pessoa só vê a capa e não consegue ler a matéria, e não sabe o que está na matéria. Então tomem muito cuidado com isso, sabe? Tomem muito, muito cuidado. Tentem não divulgar essas informações, tipo, tentem dar uma acalmada, procurem outros sites, para não ficar compartilhando desinformação, porque é importante não compartilhar desinformação, porque se tem pessoas que ganham com isso, tem muitas outras que perdem. E a sociedade inteira perde com fake news. Eu não sei como as pessoas acham que mentir para as outras vai ajudar, sei lá, causa política, causa social, causa ambiental, sei lá. Eu não acredito nisso. Então, tome muito cuidado quando você for compartilhar uma informação. E aí é basicamente isso. Sempre acontece esse desespero. Mas teve um que sempre me chamou a atenção, que foi o caso do Bebê Diabo. Porque assim, para vocês terem uma ideia, o caso do Bebê Diabo, ele foi publicado pela primeira vez no dia 11 de maio de 1975. E eles ficaram fazendo matéria do Bebê Diabo até, acreditem se quiser, o dia 4 de julho de 1975. Eles ficaram basicamente... Eles fizeram 27 matérias a respeito disso. Eu vou ler uma das manchetes só para vocês terem uma noção de como eram as matérias, as capas das matérias.
nasce o bebê diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabos falando. E aí na matéria dava a entender que foi uma correria entre os médicos e enfermeiros, que era um parto meio que inacreditável, fantástico, miraculoso, e que o bebê tinha toda essa aparência, que ele tinha rabo, que ele era sobrenatural. E também ele dizia que ele ia agredir os enfermeiros, que ele ia matar a mãe na matéria. E tinham outras matérias como o bebê diabo desaparece no segundo dia, basicamente no dia 12. Bebê diabo pesa 5 quilos. Bebê diabo inferniza padre do ABC. E aí aquelas coisas. 5 dias depois já tem pessoa dizendo que nós vimos o bebê diabo. Ou no dia 25 de 5 de 75, o bebê diabo nos telhados de casa do ABC. Médico afirma, o bebê diabo nasceu no ABC. Então, sabe, umas matérias absurdas sobre o bebê diabo. E assim, é muito triste que se vocês forem pesquisar, basicamente assim, nós vimos o bebê diabo, em letras garrafais. E aí olha as matérias que estão aí embaixo. Mulher casada estrangulada em Carapicuíba. Poluição ameaça São Paulo com mortes. Trombadinhas assassinaram o comerciante no Mercadão. Para vocês terem mais ou menos noção do que era o jornal Notícias Populares. Procissão expulsará o bebê diabo. Então era cada matéria uma mais absurda do que a outra. E aí tinha nessas matérias por que ele nasceu assim, por que sabe, por que ele nasceu dessa má índole, com chifre, etc. E aí alguns colocavam a culpa na mãe. Sim, gente, eles colocavam a culpa na mãe, dizendo que possivelmente ela teria uma má energia e reclamando do bebê e da igreja diversas vezes. Você vê que tem essa questão muito católica. Outros diziam que o pai da criança era um homem de vida simples, que não tirava o chapéu por nada, porque ele tinha chifre, sabe? A população ficou totalmente histérica. Alguns funcionários do hospital juraram ter visto essa criança. Na edição de 12 de maio, que contou que o bebê diabo ameaçou funcionários de morte, rasgou o travesseiro com chifre, fugiu do hospital, saltou de uma janela do 3º andar. Nos dias seguintes, várias maldades foram feitas, como ele andou por telhado, enlouqueceu mulher, acabou com um ritual umbandista, assustou o taxista. Ai, sempre me pega que tá na matéria lá dizendo toca pro inferno, basicamente, sabe? É umas coisas muito... Ai, tipo assim, para um segundo e lê o que você tá vendo. Mas se bem que o jornal era pra isso, sabe? Ninguém que comprava Notícias Populares achava que ia, sei lá, ver um concerto de Beethoven, ia ler uma orquestra sinfônica, ia ler a melhor matéria do universo. Era pra isso, sabe? Era um jornal povão para ter umas matérias meio estranhas e totalmente suspeito. Então acontece que vários fanáticos religiosos se propuseram a acabar com ele, né? Que até mesmo o Zé do Caixão, para quem não conhece, o Zé do Caixão famoso. Então alguns queriam prender o bebê diabo, exibir em praça pública, contanto que as pessoas tivessem mais de 18. Porque, obviamente, não dava para deixar as crianças verem isso, né? Para a pessoa poder ver o bebê diabo, ela tinha que ter 18 anos, usar uma cruz e não ter problema cardíaco. Porque, obviamente, ver o diabo de perto pode dar um piripaque, né? Então, com o decorrer dos dias, obviamente, o jornal vendeu muito. Sério, gente. Muito jornal. Em suma, os jornais esgotavam. Eles tinham lá a meta diária e eles foram aumentando e foi vendendo mais. Mas alguma hora meio que a hype acaba, a mentira não se sustenta mais. Mas a história foi esfriando e ganhando cada vez menos destaque no jornal, né? Eles tinham que meio que acabar com essa história e meio que os jornalistas, alguns já falaram sobre que virou meio que uma piada dentro da redação do jornal e que no começo de julho ele foi noticiado que o bebê diabo havia fugido para o Nordeste por ter sido sequestrado para ser queimado vivo, sabe? É umas notícias estapafúrdias, com matérias mais estapafúrdias, mas mesmo assim, o jornal tentou noticiar mais 2 bebês assassinos, mas não tiveram
o mesmo sucesso, né? E basicamente tudo isso não passava de uma grande fake news. Realmente um bebê tinha nascido com essas características, mas era apenas uma má formação que foi corrigida com uma cirurgia. Eles fizeram um escarcéu por uma notícia que era assim, basicamente uma criança nasceu com uma formação óssea e eles já começaram a falar que o bebê tinha nascido com rabo, que falava, que ameaçava todo mundo. Então, essas notícias sensacionalistas acabavam pegando as pessoas mais simples e o próprio autor da notícia falou que isso era uma grande fake news, que os redatores já estavam achando engraçado e chegou uma hora que já não estava sendo mais e eles pararam de fazer até que eles acabam, mas tem um monte de notícias do bebê diabo, sabe? Por exemplo, o bispo morre de medo de bebê diabo. Então é isso. Não acreditem no que vocês ouvem pela internet aí, crianças, porque fake news existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem aprendeu a falar e aprendeu a mentir. A mentira existe, a fake news, que agora é o nome dado, mas tomem muito cuidado com as matérias que vocês vão ler. Como eu já disse, pensem 2 vezes antes de compartilhar, porque afinal fake news são muito mais compartilháveis, porque elas geram muito mais engajamento emocional com as pessoas. Então, tomem muito cuidado. Acho que o podcast hoje vai ser um pouco curtinho, eu não tô com a Marisa, mas acredito que falei bastante. Vai dar quase como um crime news. Vai ser um crime news em versão avessa de não são fatos reais. O que vocês acham que esse tipo de jornalismo é válido, não é? Assim, eu tenho muitas questões sobre esse jornalismo, mas era feito e é feito até hoje. Se vocês olharem aqueles jornais meio que de sangue para notícias absurdas, existem até hoje. O Datena, nossa, se você pegar o Datena, ele tá lá mostrando as maiores bizarrices, pessoas sendo roubadas, helicóptero e etc, sabe, para fazer todo esse sensacionalismo, esse circo. Então não é de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio, acho que falei bastante. Até a próxima, pessoal.